Hello everyone, tá começando mais um resumo. Antes de começar, peço a vocês que se inscrevam no canal e me ajudem a chegar nos 10 mil inscritos até o final do ano. Vai, me ajuda aí, mano. Meu aniversário tá chegando, velho. Na moral, ajuda aí o canal. Mas antes de começar, deixa o like aí, mano. Ajuda aí o canal pra fortalecer, tá ligado? Então, vamos nessa. Chega de enrolação, vamos aproveitar essa história. Bom vídeo, pessoal. Valeu! Anteriormente, após o Wang Bin e a Guan se conhecerem, no outro dia, ele relata que seu grupo partiu de manhã cedo em direção ao mar. Conta também que se lembrou que precisa encontrar mais ouro para fazer ainda mais upgrade, pois assim conseguirá trazer coisas maiores como carros, pois ele não conseguiu encontrar nenhum carro que funcione. O protagonista conta que ao encontrar alguns zumbis no meio do caminho, eles começaram a usar armas brancas para não fazer barulho e após matar alguns zumbis ele percebeu que está mais ágil depois de ter usado a Vajrapalm. Depois do cair da noite, eles encontram um bairro abandonado. Ao adentrarem eles percebem que se trata de um bairro de famílias ricas. Ao notar isso, Wang Bin percebe que poderá encontrar mais joias e objetos de valor. Após escolher um lugar com uma boa visão periférica do bairro, ele fala para seu grupo que eles passarão a noite no local. Todavia, no mato perto do local que eles escolheram para descansar, algumas pessoas os observam. Sussurrando, um deles pergunta ao outro se ele está sentindo o cheiro de comida. Este confirma. Então pergunta se é presunto. Um deles, ao ouvir isso, propõe que eles roubem logo a comida do grupo do Wang Bin. Entretanto, o outro o alerta dizendo que o grupo do Wang Bin tem armas, por isso não tem como vencer. Dessa forma, seu colega o chama de covarde, porque no grupo inimigo somente há 2 homens, sendo que um deles está ferido e os outros são mulheres e crianças. Então diz que no grupo deles tem mais gente, mais um figurante que vai quebrar a cara. Ao ouvir isso, outro sobrevivente fala que ele está certo, por isso devem voltar para reportar tudo ao líder. Assim eles saem do local para alertar o chefe deles. Enquanto isso, Wang dormia tranquilamente após relaxar com a Guan. A Guan acabou com o garoto Wang. Reparem, ele tá dormindo feito uma criança. Na varanda do prédio, o oficial Li aproveita os cigarros dele. A Guan chega na hora o chamando. Ele, surpreso, a pergunta o porquê de ela vir tão cedo para a vigília. Ela conta que não está conseguindo dormir, então pede para ele ir descansar, pois ela ficará vigiando. Ele sem jeito agradece e confirma que irá, mas antes de ir pede para que ela avise caso perceba algo. Após ele sair, ela percebe que está chovendo. Mesmo com a chuva, ela nota movimentos nas plantas à frente. Já nas plantas à frente, um dos sobreviventes avisa ao líder do grupo que todos do grupo estão reunidos no local. Este fala que é apenas uma guarda, então pergunta se eles trouxeram as armas. Os outros confirmam. Ao escutar isso, o líder fala que eles irão atacar, por isso todos devem ser rápidos. Enquanto falavam, a Guan os vigiava com sua arma. Ela percebe que os sobreviventes estão chegando por 2 direções diferentes, então percebe que o plano deles é cercar o prédio. Após perceber isso, ela avisa seu grupo. O Wang e os policiais chegam. Ele pergunta o que está acontecendo. Ela revela que contou ao todo 20 pessoas. Fala que não sabe se pode haver mais, porque a chuva está deixando a visão dela embaçada. Por causa disso, não sabe se os inimigos têm armas. Wang, ao ouvir o número de sobreviventes, fala que deve haver mais. Então fala para a policial Miao que ela e Guan irão atirar cada um de uma janela. Explica ao oficial Li que ele irá proteger a escadaria para prevenir que os inimigos subam por elas. A policial Miao confirma. Já o oficial Li se lamenta por não ter vigiado direito, mas confirma ao Wang que a escadaria ficará segura. As 2 crianças falam que também podem ajudar. O oficial Li as instrui que elas devem proteger as outras pessoas do grupo. Após tudo isso, o Wang decide checar a situação. Ele nota que alguns estão se espalhando pelo local. Ao perceber que ele cerca o local, ele decide que deve eliminar 1 ou 2 para que os sobreviventes fiquem com medo. Enquanto alguns deles se preparavam para adentrar o prédio do grupo do Wang Bin, um deles é morto com um tiro na cabeça. Os outros que estavam atrás ficam assustados ao verem o que aconteceu. Eles entram em desespero ao verem um deles sendo morto. Guan fala que os sobreviventes se assustaram, então mira para atirar enquanto diz que não pode deixá-los ir. No entanto, o Wang Bin pede para ela não fazer isso. Logo explica que foi forçado a atirar. Explica também que se atirarem demais, muitos zumbis serão atraídos e caso isso aconteça, será muito difícil para eles saírem do local. A policial Miao propõe que eles devem ir embora no outro dia. Guan, irritada, fala que caso eles tentem ferir o Wang, irá eliminar um por um, o que uma mulher apaixonada não faz. Na base dos sobreviventes, o líder acha estranho eles serem descobertos facilmente durante a noite. Ao pensar mais um pouco, ele deduz que o grupo do Wang Bin deve ter uma arma com alta tecnologia em posse, como um óculo de visão noturna. Um dos sobreviventes pergunta se agora eles não poderão se mover durante a noite. Outro alerta ao líder que não será possível vencer essa luta. O líder, agindo com inteligência, fala que eles podem trazer os 300 zumbis
zumbis que prenderam no oeste da vila para cercar o prédio do Wang Bin e seu grupo. Um deles fica com medo, porém, o líder ordena que ele diga a todos para se separarem e atrair os zumbis até o prédio do Wang Bin. Com uma expressão de esperança ele fala que quer saber a quantidade de balas que o Wang tem. Até que esse cara foi inteligente, mas ele esqueceu de calcular que o Wang pode ter uma arma poderosa que permite ele se defender do ataque dos zumbis como granadas e outros explosivos. Na base do Wang, ele percebe que a chuva está parando, fala para Guan que falta poucas horas para amanhecer, por isso os sobreviventes não voltarão. Então manda ir descansar. Ela um pouco triste fala que quer ficar com ele. Wang a diz que não irá fugir, ainda diz para preservar suas forças. Enquanto falavam isso, algo vem vindo. Wang nota que um novo grupo está vindo. A Guan percebe que somente 2 pessoas estão vindo em direção ao prédio. Ela ao mirar nos 2, os mata facilmente. A Guan ao atirar vai chamar mais atenção ainda. O que será que o mano Wang vai fazer? Ele a parabeniza pela pontaria. Nessa hora mais e mais zumbis começam a chegar. Novamente ele pede que ela volte primeiro para descansar. Ela mais uma vez diz que não está cansada. Ela então grita dizendo que está ouvindo vozes. Então percebem vários zumbis cercando o local. A Guan se pergunta como tantos zumbis chegaram ao local que eles estão, pois os tiros que eles deram no outro dia foram poucos. Após raciocinar um pouco, ela percebe que deve ter sido os sobreviventes que tentaram roubá-los. Então pergunta ao Wang qual a opinião dele. Ele responde que isso é ótimo, porque poderá usar os zumbis para praticar tiro com o Xiaobon. Wang conforta a Guan dizendo que ela não deve se preocupar com mantimentos, fala que eles podem descansar ainda por mais alguns dias para recuperar as forças. Ela ao escutar o que ele disse fica alegre, ficando mais calma. Os outros ao verem os zumbis se perguntam o que aconteceu para ter tantos zumbis ao redor do prédio. A policial Miao para acalmar a todos diz que eles podem ir dormir, pois ela ficará observando até o Wang acordar. De outro prédio à frente, os sobreviventes riem ficando felizes por prenderem o grupo do Wang. O líder do grupo fala para seus subordinados que a comida do grupo do Wang não irá durar muito tempo. Por isso, quando eles começarem a limpar os zumbis e as balas estiverem quase no fim, eles atacarão imediatamente. No outro dia, Guan e o Wang acorda. Ele todo feliz fala que teve uma boa noite de sono, se sentindo com muita energia. Também dormindo com uma gata dessas qualquer um acorda feliz. O Xiaobon vai até ele pedindo para praticar tiro. Wang fala que está com fome e diz que eles precisam comer primeiro e mais tarde eles podem praticar tiro com os zumbis. Ele em seus pensamentos fala que os sobreviventes devem estar os observando secretamente. Então decide que deve verificar. Então pergunta ao garoto se ele quer comer carne com cebolinha verde. O Xiaobon muito feliz pergunta se realmente terá carne. A policial Miao o alerta dizendo que eles estão sobre um cerco, por isso devem economizar comida. Ele a diz para não se preocupar, porque tem muitos suprimentos. No local dos sobreviventes eles cozinham algo. O líder dá uma sopa de legumes para um dos subordinados comer, enquanto esperam esfriar. O líder fala que está farto de sopa de vegetais, pensando que certamente poderá comer carne no futuro. Na hora que ele iria comer a sopa, sente um cheiro diferente. Os outros sobreviventes notam que o cheiro que estão sentindo é de carne. No lado do Wang e seu grupo, ele frita a carne na intenção dos sobreviventes sentirem o cheiro. A policial Miao pergunta se essa foi a intenção dele. O Wang confirma falando que quer irritá-los. Ela rindo diz que o Wang é um garoto mau. Ele vendo a beleza dela fica corado dizendo que as mulheres não amam os homens que não são maus. A Guan agarra com ciúmes. Vendo como ela ficou, ele se propõe a fazer camarão frito. Ela aceita ficando feliz caindo da proposta do Wang. O garoto Wang é esperto demais. Acho que ele ainda vai ter algo com a policial Miao. O que vocês acham? No lado dos sobreviventes eles ficam indignados por terem que comer somente sopa de vegetais. O líder vendo a raiva deles pede que eles se acalmem. Eles furiosos perguntam como podem se acalmar, pois no passado até comeram carne humana para sobreviver. Se perguntam por que os outros vivem melhores que eles. O líder dos sobreviventes lhe diz que cada um tem a própria vida. Relembra que eles formaram uma vila com 300 pessoas no Apocalipse. O líder conta que no início do Apocalipse eles trabalharam muito e eram autossuficientes. Por isso tinham comida e roupas suficientes. Todavia, não esperava atrair a atenção de outras pessoas para pegarem a comida que eles trabalharam tanto para ter. Fora isso, ele conta que os zumbis chegaram fazendo com que os números de infectados aumentassem na aldeia, fazendo com que 300 pessoas se tornassem 20. Assim, o líder lhes fala que sabe como todos estão com fome e fala que da mesma forma que eles mal conseguem se conter. Por isso pede que deixe Wang e seu grupo brincarem por enquanto. No entanto, quando tiverem a oportunidade eles os pegarão junto com a comida que tem. Esse cara realmente merece ser o líder, tem uma mentalidade forte, é uma pena que foi enfrentar logo o protagonista da história. Após tudo isso eles começam a escutar tiros, então ficam felizes pensando que finalmente começou, pois assim a vitória deles está próxima. O Xiaobon e a Xiaonan começam a matar diversos zumbis. Wang elogia Xiaonan sobre ela
conseguir novamente eliminar 9 zumbis com tiros na cabeça, enquanto fala para o Xiaobon que ele precisa trabalhar mais duro, pois somente conseguiu 5 tiros na cabeça dos zumbis. A policial Miao fala para o oficial Li que o Wang está desperdiçando muitas balas, por isso pergunta se deve deixar continuar a prática de tiros. O oficial Li fala que isso é um investimento futuro. O Xiaobon após um tempo consegue ultrapassar a Xiao não conseguindo 10 tiros na cabeça. Dessa forma o Wang o presenteia com uma coxa de frango assado. Ele após receber o presente decide dividir com a Xiao Nan. Ela surpresa fala que a coxa é dele. Ele a diz que ela é sua família, por isso precisam compartilhar as coisas boas juntos. Ela ao escutar isso fica sem reação. O oficial Li o parabeniza por agir dessa maneira. O Wang fez algo de bom para essas pessoas, pois eles deviam viver em um inferno antes dele chegar. Tomara que essa felicidade deles dure mais tempo. Ao ver a atitude do garoto, o Wang decide dar mais comida a eles. A policial Miao pergunta se realmente está bem em dar tanta comida assim. Ele sorrindo fala para ela não se preocupar, pois há o suficiente. O protagonista tá começando a vacilar dando tanta comida, porque ele não tem um armazém físico para mostrar a eles de onde vem tanta comida. A policial Miao em seus pensamentos começa a desconfiar do Wang, porque toda manhã a bolsa dele está sempre cheia e nunca esvazia, mas releva dizendo que pode esquecer se esse for somente o segredo dele. Assim eles vão para a varanda novamente começando a prática de tiro. Ao cair da noite eles continuam atirando deixando os sobreviventes surpresos pela quantidade de balas. O líder os tranquiliza dizendo que eles não precisam se preocupar afirmando que mais cedo ou mais tarde as balas acabarão. Após cansar de atirar o Wang e os outros descansam. No outro dia o Wang fala que deixou os outros descansando enquanto continuava a matar os zumbis. Fala que por causa dos tiros uma onda de zumbis veio lhe permitindo ganhar experiência e atualizar a habilidade mestre do tiro. Conta que durante todo esse treino conseguiu ultrapassarem muito a habilidade da policial Miao, pois com o bônus da habilidade mestre do tiro uma pistola se transformou em rifle de precisão na mão dele. Assim depois disso ele traz outras caixas de suprimentos para que eles possam sobreviver nos 7 dias que ele ficará fora. Todos ficam muito surpresos ao verem mais comida. A policial Miao fica surpresa dele ter comido o suficiente até voltar da viagem. Ele pede para que eles se cuidem pelos próximos 7 dias, ainda promete voltar com ainda mais comida. Wang fala que eles já devem ter percebido que ele pode trazer mais comida, mas afirma que ele somente pode trazer mais caso tenha mais joias e ouro para trocar. Então diz que irá explicar tudo a eles no momento correto. A Guan diz para ele não se preocupar com nada, pois manterá o segredo dele seguro. A policial Miao fala que não importa o método desde que ele os ajudou definitivamente manterá o segredo dele. Todos os outros também confirmam. Ele ao ouvir tudo fica sem jeito. Antes de ir embora ele pede que eles deixem os zumbis que sobraram como zeladores para impedir que os sobreviventes ataquem o prédio. Calma, o resumo já vai voltar. Porém, antes de continuarmos com o resumo, venho mostrar a vocês a minha loja de camisetas e coisas de anime. É um catálogo completo para que vocês possam comprar com tranquilidade e segurança. E o melhor, com preços acessíveis. Tá passando aí na tela para vocês relatos de clientes que compraram e ficaram satisfeitos. Por isso, ao comprarem na minha loja, vocês me ajudam a manter o projeto de resumo funcionando. Caso você queira ajudar o canal, compre alguma coisa para você através do meu link. Obrigado por ver até aqui, valeu e vamos voltar ao resumo. No mundo real, o Wang aparece novamente em alguns arbustos. Ele pede ao sistema para que na próxima deixem um lugar mais preciso. Este confirma que na próxima vez será feito. Então pega o celular para ver as chamadas que recebeu. Ele nota que há uma ligação perdida da Zhao Qian. Ao ver se pergunta se ela quer voltar. Porém decide esquecer isso e pergunta ao seu amigo Hong Fei sobre a loja que eles estão abrindo. Já na sua casa, na ligação com o Hong Fei, este pergunta onde ele esteve porque não conseguiu falar com ele no telefone. Então fala que a polícia está à procura dele. O Wang pergunta o porquê da polícia está atrás dele. Ele responde dizendo que ele não precisa se preocupar com isso. Então fala que está terminando a loja junto do Xingping. Após escutar isso, o Wang encerra a ligação para resolver tudo no outro dia. Depois da ligação, Wang recebe uma ligação da Zhao Qian. Então fica se perguntando o que ela quer. Ele atende a ligação, perguntando o que ela quer. Ela vai direto ao assunto perguntando se ele realmente feriu um membro de uma gangue com uma arma. Ele ainda meio receoso. Pergunta o que ela tem a ver com isso. Ela diz percebendo que ele ainda não a perdoou, diz que somente estava sendo gentil com ele. Fala que não espera que ele a perdoe. Então fala para ele se cuidar a partir de agora por causa da confusão que ele fez. Wang pergunta se foi o jovem mestre Li que contou tudo a ela. Confirmando, ela diz que o jovem mestre ficou surpreso com a aparição da arma. Todavia, mesmo com ela, nem o jovem mestre e a gangue pretendem deixar ele em paz. Ela, percebendo a aproximação do jovem mestre, sussurra para o Wang que o jovem mestre Li enviará um assassino de aluguel.
então desliga. Wang, ao ouvir tudo isso, fica pensativo de o porquê a Zhao Qian estar sendo gentil com ele. Pensando mais um pouco, decide não usar mais armas de fogo no seu mundo porque senão ele ficará muito visado. Assim ele invoca o sistema para poder evoluir a Vajrapalm. O sistema lhe dá as boas-vindas perguntando em que pode ajudá-lo. Ele diz que quer jogar na loteria enquanto pensa que deve melhorar sua habilidade Vajrapalm o mais rápido possível para que possa lidar com a situação do assassino que será enviado para lhe matar. O sistema confirma e diz que será executado. Dessa forma, o sistema avisa que ele só tem ouro suficiente para uma única jogada. O Wang, ao ouvir isso, fica pensativo pensando se deve ou não jogar. Então decide pegar ouro no porão para poder jogar pelo menos 10 rodadas. Fala que é melhor usar esse ouro no momento, pois pode conseguir mais no mundo apocalíptico dessa forma. O sistema avisa que ele não precisa ficar desanimado. O explica que o sistema deve ser atualizado novamente com apenas 25.000 quilos de ouro e que após a atualização o sistema irá ativar o shopping para que ele possa adquirir vários itens e habilidades. O Wang, após escutar isso, pergunta se o sistema pode trocar ouro e joias por mercadoria. Este confirma dizendo que ele está correto. Assim ele fala para o sistema que somente jogará uma vez na loteria e o manda pegar 25.000 quilos de ouro para atualizar o sistema. Após puxar a alavanca, ele recebe um livro de habilidade que lhe dá a habilidade de atravessando o rio rapidamente. A habilidade faz com que o atributo agilidade seja aumentado em 5 pontos, informando que ele consegue atravessar 3 metros com um único passo ou pular 2 metros de altura ao consumir 10 pontos de força interna por segundo. Ele, ao ler isso, fica se perguntando o que é a base para calcular o valor da força interna. O sistema fala que o valor da força interna é formada de acordo com o número de atributos espirituais e cada ponto de valor espiritual é igual a 10 pontos de força interna. Dessa forma ele verifica sua janela de status vendo que ele tem 42 pontos de espírito, que fazendo com que ele tenha 420 pontos de energia interna. Então ele vai para fora do seu quarto e decide testar sua habilidade do lado de fora e de olho no mapa, percebendo que são 5 quilômetros até o centro da cidade. Então se pergunta quanto tempo vai levar para ele correr até lá. Ele se prepara para avançar, então começa a correr percebendo que está muito mais leve. Depois de chegar a uma praça, ele bebe um pouco de água para descansar. Ao olhar no seu celular, ele percebe que eu vou apenas 9 minutos para percorrer 5 quilômetros, fazendo perceber que ele pode ir para as Olimpíadas por correr tão rápido. Enquanto olhava os números da sua corrida no celular, ele escuta algumas pessoas discutindo no local. Ao olhar bem, ele percebe que alguém está maltratando uma mulher e o pai dela. O homem se desculpa, dizer que realmente não sabia que não podia vender coisas no local. O homem fala que ele realmente não tem culpa, mas terá que pagar uma taxa. O Wang percebe que os homens são da mesma gangue que o atacou. Outro gangster chega dizendo para seu subordinado que não deve assustar os idosos, então se propõe a pagar a taxa. O idoso rapidamente fala que não precisa e que irá sair logo do local. O gangster fala que se ele fizer isso será um grande insulto contra ele. Fala que a filha dele é como uma irmã para ele. O gangster, ao ver que a garota é muito bonita, tenta passar a mão nela. O idoso tenta alertar que sua filha é menor de idade. Porém, um gangster não liga e tenta novamente encostar na garota. Nessa hora, o protagonista, ao ver a situação, fica irritado. Quando o gangster estava para encostar na garota, outra pessoa segura a mão do gangster dizendo que ele não pode fazer isso. Assim, um homem idoso se mostra dizendo que um homem de porte não deveria estar molestando uma jovem garota intimidando um velho. O gangster fica irritado perguntando ao velho se ele sabe quem ele é e o manda ir embora antes que algo aconteça. O idoso não fica com medo e o manda tentar fazer algo. O gangster tenta se mover e percebe que não consegue mais usar sua energia. Um dos seus companheiros pergunta o que ele está fazendo e o manda bater no idoso. O protagonista percebe que o idoso está fazendo que o gangster não consiga se mexer. Assim, o idoso pergunta o porquê dele não está fazendo mais nada, sendo que há momentos atrás ele prometeu que certamente explodiria a cabeça dele. O gangster, irritado, pergunta aos membros da sua gangue o que eles estão fazendo e os manda vir ajudar. Assim, um homem que estava segurando o outro idoso parte para cima do velho ancião e lhe dá um soco no rosto. O idoso responde que a força dele não é nada mal, contudo não é suficiente. O gangster, assustado, pergunta se ele usa mais via negra, pois bater no seu rosto é como bater no algodão fazendo não tem efeito nenhum. O idoso, sorrindo, fala que eles estão no século XXI. Irritado, ele fala que os jovens desses séculos esqueceram seus ancestrais, falando que isso simplesmente é Kung Fu. Então avança e dá um forte golpe nos dois, os mandando para longe, fazendo com que tanto o Wang quanto as outras pessoas fiquem impressionadas. Os gangsters se armam, se preparando para atacar o idoso com a ordem do líder. Eles avançam, o primeiro desfere um golpe, mas o idoso desvia facilmente, contra-atacando. O outro também tenta ferir o idoso, contudo, ele o desarma, o jogando para longe. O líder dos gangsters tenta ferir o idoso com uma cadeira. No entanto, o Wang intervém usando sua habilidade Vajrapalm. Ao idoso
idoso ao ver o ataque do protagonista se pergunta se é a habilidade marcial superior dos Shaolin, Vajrapalm. As outras pessoas ao verem o que o Wang Bin fez o parabenizam. Ele pergunta ao idoso se ele está bem e este confirma o elogiando como um bom lutador. O outro idoso pai da garota agradece e pergunta como pode retribuí-lo. O velho mestre responde dizendo que não precisa. O protagonista aconselha ao idoso a não colocar mais uma barraca no mesmo local de novo por causa dos gangsters. Estes fogem do local por causa da surra que tomaram. Apanharam foi pouco, era pro Wang bater mais um pouco neles. O líder deles pede para não ser deixado para trás. Nessa hora o protagonista aparece perto dele dizendo que ele não apanhou o suficiente ainda. Com medo o gangster pede perdão, ainda pede para não ser agredido. O Wang começa a rir da situação, mas percebe que certamente eles virão atrás dele no futuro. Então diz ao gangster que sabe que a área que eles estão é da gangue dele, mas lhe diz que ele não deve intimidar mais ninguém no local. Com medo o gangster confirma, ainda pergunta ao Wang de que gangue ele é. Tá passando aí na tela para vocês relatos de clientes que compraram e ficaram satisfeitos. Por isso, ao comprarem na minha loja, vocês me ajudam a manter o projeto de resumo funcionando. Caso você queira ajudar o canal, compre alguma coisa para você através do meu link. Obrigado por ver até aqui, valeu e vamos voltar ao resumo. O protagonista diz que não faz parte de nenhuma gangue, porém, o pede para se lembrar do seu nome dizendo que se chama Wang Bin. Assim se vira perguntando o nome do velho mestre. Este fala que o gangster não tem direito de ouvir seu nome, dizendo o gangster deve ir embora primeiro. Ouvindo isso o protagonista manda o gangster ir embora. Este fala que irá embora, mas em seus pensamentos ele reconhece o protagonista, lembrando que foi ele que feriu o líder da gangue. Irritado com o gangster careca olhando para ele perdidos em pensamentos, o Wang grita mandando ele ir embora. Este com medo vai embora do local. O idoso que foi encurralado antes alerta o protagonista que ele irritou a gangue IHU, por isso certamente eles o perseguirão. Por causa disso ele deve ir logo. Wang agradece dizendo que irá embora logo. O velho mestre pergunta ao Wang se pode tomar uma xícara de chá com ele. Wang confirma dizendo que não pode rejeitar. Parece que o mano Wang encontrou o mestre dele. Agora as coisas vão ficar mais emocionantes no mundo apocalíptico. Em outro local, enquanto tomam chá, o mestre fala que ele certamente já cultivou a Vajrapalm até o nível 2, então pergunta quantos anos ele tem. O protagonista ao ouvir isso fica surpreso do mestre poder adivinhar até o nível da habilidade dele. Então confirma o nível da habilidade, ainda diz que somente tem 21 anos de idade. O velho mestre fica feliz ao ouvir que um jovem tem um conhecimento tão profundo sobre o Kung Fu aos 21 anos de idade. O Wang o agradece dizendo que o Tai Chi Chuan dele na luta foi incrível. O velho mestre pergunta ao Wang se ele pode aceitar um pedido que ele tem. O protagonista fala que caso consiga fazer, com certeza aceitará sem problemas. Assim, o velho mestre pede para ter uma luta com ele, para testar o Tai Chi Chuan contra Vajrapalm. O Wang ao ouvir isso fala que não pode fazer isso, pois a Vajrapalm é muito forte, capaz de machucar facilmente. O velho mestre, vendo a preocupação dele, diz que o Tai Chi Chuan que aprendeu não é fraco. Por causa disso lhe diz para não se preocupar. Então fala que será apenas uma troca de dicas de artes marciais. Ao entender, o Wang concorda. Assim eles ficam de frente um para o outro se preparando para lutar. O velho mestre diz ao Wang que dará o primeiro golpe. O protagonista fala que está com medo. O velho mestre o consola dizendo que ele não pode machucar, permitindo que ele dê o primeiro golpe. Wang, ao ouvir isso, fica mais empolgado, se preparando para dar o primeiro golpe. Então salta pretendendo usar 30% do seu poder para testar o velho mestre de frente para ele. O Wang desfere seu golpe. No entanto, o velho mestre para seu ataque com um movimento para logo em seguida desferir outro mandando para longe. Se recompondo, ele fica se perguntando quantos metros o velho mestre conseguiu empurrá-lo com uma única palma. Ele nota que o poder da palma também foi restringido, porque senão certamente estaria no chão sofrendo com dor. O velho mestre em posição de luta fala que superar a força com suavidade é a maneira que o Tai Chi Chuan luta. Ainda fala para ele usar toda a sua força, pois senão estará o subestimando. O Wang se desculpa falando que não irá se segurar mais, então avança usando todo o seu poder. No entanto, ele perde facilmente. Após tudo isso eles tomam um pouco de chá. O Wang, todo machucado, agradece pelos conselhos que recebeu do velho mestre. Este elogia o protagonista dele ser capaz de cultivar tanta força interna nessa idade, mas lhe diz que os movimentos dele não são tão flexíveis para o ferir. Então lhe diz que ele ainda é muito inexperiente em combate real, aconselhando a praticar mais para trazer todo o poder da Vajrapalm. O Wang sem jeito agradece, então pergunta se pode fazer um pedido. O velho mestre concorda. Ao escutar isso ele pede para aprender Tai Chi Chuan e se torna discípulo dele. O mestre pergunta se ele não tem medo de atrasar o próprio treinamento com a Vajrapalm caso
caso treine Taishichuan. O Wang lhe diz para não se preocupar, pois não ficará para trás no cultivo da Vajrapalm. Explica que descobriu que a Vajrapalm é feroz e usa força bruta. Por isso é inútil quando se trata de alguém mais poderoso que ele. Wang explica que Taiji é diferente porque pode penetrar para atacar e recuar para defender. Então fala para o mestre que o Taiji pode compensar a fraqueza da Vajrapalm fazendo com que ele tenha mais liberdade em controlar sem medo a Vajrapalm para não causar dor em ninguém. O velho mestre ao escutar isso diz que ele tem um bom ponto lhe dizendo que a Vajrapalm é a habilidade superior de arte marcial e mais forte dos budistas. Então fala que está disposto a aceitá-lo como discípulo já que ele mostrou compaixão com os outros. Wang ao ouvir isso fica muito feliz e surpreso. Então se ajoelha agradecendo-lhe dando saudações. O velho mestre pede para que ele se levante enquanto pensa que nunca imaginou que encontraria um discípulo tão forte durante uma caminhada. Após o Wang se recompor e levantar, ele se apresenta como Li Zingogo. Explica também que seu Taiji é uma tradição familiar que normalmente não é passada aos outros. Ao escutar isso, Wang se pergunta como o mestre Zen poderá passar a arte de batalha já que ele não é um membro da sua família. Vai ter que casar com uma neta do velhote. O protagonista fala que dará o seu melhor para aprender o Taiji. O mestre Zen fala que tudo dependerá dele para aprender bem o Taiji. No entanto, avisa que caso ele se torne alguém maligno, certamente o matará. Após ouvir isso, o protagonista fica com medo com a aura assustadora que o velho mestre está emanando. Com medo, ele concorda com as palavras do mestre dizendo que não terá atitudes malignas. O mestre Zen fala para ele não agir tão formalmente. Logo pede para ele servir somente uma xícara de chá que já é o suficiente. A partir de agora acho que o Mano Wang vai se sair melhor no mundo apocalíptico. O que vocês acham? Após tudo isso, no sul da China, no município de Checheng, o Gibin e seus amigos caminham. O Xingping pergunta se ele realmente quer comprar carros de luxo para ele e o Hong Fei. Então pergunta se isso não é extravagante demais. O protagonista explica que os dois são acionistas da empresa, por isso que eles devem estar convenientes com o status deles. Então conclui que tudo não passa de fachada. Precisava somente de um amigo como o Wang e eu estaria feito na vida. Ao ouvir isso, Xingping pergunta que carro de luxo ele quer comprar para si mesmo. Ele diz que tem pensado bastante sobre isso, então diz que quer comprar uma van de viagem Jinbei. Procurei aqui e essa van realmente existe, mas isso não é um carro de luxo. O Hong Fei ao ouvir isso fica irritado perguntando se ele ficou louco. Wang diz que tem seus próprios planos, logo pensa que caso tenha esse carro conseguirá andar de carro com a Guan, a policial Miao, oficial Li e os outros. Assim eles chegam no clube de carros de luxo da cidade. Ao entrarem eles dão de cara com vários carros luxuosos. O Wang percebe algo e vê uma funcionária dando uma bronca em outro funcionário fazendo chorar. Mais uma que vai perder uma gorda comissão. Ao ver isso, Wang fica irritado, pensando no quão duro é um local de trabalho. Eu que o diga, entendo esse funcionário. Então vai até eles perguntando se podem mostrar mais carros para ele e seus amigos. A mulher irritada grita perguntando por que dos amigos do Wang estão se apoiando nos carros, mandando eles tirarem as mãos do carro. Após isso, ela observa o protagonista julgando as roupas dele, dizendo que é um estilo comum, para logo em seguida dizer que sabe que ele é um estudante comum, falando que no local não há bicicletas para vender e sim carros de luxo. Que mulher babaca, bicho. Ao ouvir isso, o protagonista fica irritado dizendo que sabe que no local somente há carros de luxo. Então pergunta se acha que ele não tem dinheiro para comprar um carro. Ela o ignora dizendo para ele não tocar no carro para não quebrar nada. Então vai embora dizendo para o funcionário chamado Xiao Li que deixará tudo com ele, avisando que caso ele não bata a meta esse mês será demitido. Ele, ouvindo tudo, se recompõe e vai até o Wang sorrindo dizendo que irá mostrar os carros, enquanto pede para ignorar a atitude da gerente. O protagonista pergunta a ele quanto é a meta que ele precisa bater esse mês. Ele diz que não irá mentir, revelando seu desempenho está sendo ruim. O Wang toca no ombro dele dizendo que ele deve se alegrar que caso os atenda bem fará o desempenho dele atingir a meta de uma vez. Assim o vendedor apresenta um carro inicial a eles com um preço inicial de 630 mil yuans. Eles ao ouvirem isso ficam impressionados. O Hong Fei ao ouvir o preço do carro diz que eles não precisam de um carro tão caro de fachada, pois somente precisam ser honestos e decentes que tudo sairá bem. O Wang abraça os dois e diz que eles não devem se preocupar com o dinheiro. Então fala que como eles foram bons com ele, da mesma forma ele também será, dizendo que chegou a hora dele retribuir a gentileza deles, os fazendo se tornarem grandes bilionários. Ao ouvirem isso, eles o abraçam dizendo que darão a vida por ele caso seja necessário. O vendedor ao ver toda a cena chora admirado pela amizade deles, mas se pergunta se eles poderão pagar pelos carros. Assim mostra um carro da Mercedes-Benz com o preço de 970 mil yuans. O Wang fala que ainda não é suficiente. Então pergunta se tem um carro esportivo acima de 1 milhão. O funcionário surpreso diz que tem. Logo mostra um esportivo mais caro da linha da Mercedes. Os dois amigos do Wang ficam impressionados, ele percebendo a empolgação deles os manda experimentar
experimentar o carro. Dessa forma o Hong Fei entra no carro e ao sentir como é o carro fica entusiasmado. Logo pede para eles experimentarem também. Wang pergunta o valor do carro ao vendedor, este responde dizendo que custa 2,3 milhões. O Xingping ao ouvir o preço fica extremamente surpreso. A encarregada do vendedor chega irritada perguntando o que eles estão fazendo. Enquanto Wang pensa que o preço está bem, a encarregada pergunta se eles podem pagar por algum carro da loja, ainda manda o Hong Fei sair do carro, pois senão irá sujar o carro. Que mulher escrota, a pessoa não poder nem sentar no carro para ver como é. O Hong Fei sem graça fala que somente se sentou um pouco no carro. Wang dá um tapa no carro, ainda diz ao Hong Fei para continuar experimentando o carro enquanto ele cuidará da vendedora snob. O carro nem é da mulher e ela tá distratando as pessoas. Esse tipo de pessoal sempre tem a síndrome de pequeno príncipe. Ela dá uma bronca no vendedor dizendo que o tipo de gente como o protagonista e seus amigos ele deve somente mostrar alguns carros baratos e se livrar deles. Ainda fala que ele não pode levar pessoas como eles para dar um test drive em super carro. Calma, o resumo já vai voltar. Porém, antes de continuarmos com o resumo, venho mostrar a vocês a minha loja de camisetas e coisas de anime. É um catálogo completo para que vocês possam comprar com tranquilidade e segurança. E o melhor, com preços acessíveis. Tá passando aí na tela para vocês relatos de clientes que compraram e ficaram satisfeitos. Por isso, ao comprarem na minha loja, vocês me ajudam a manter o projeto de resumo funcionando. Caso você queira ajudar o canal, compre alguma coisa para você através do meu link. Obrigado por ver até aqui, valeu e vamos voltar ao resumo. O Xingping fala que ela está sendo muito desrespeitosa. Ela novamente fala para eles que se caso eles não tenham dinheiro não devem vir à loja para somente experimentar alguns carros esportivos. Então diz que caso eles não saiam logo da loja irá pedir ao segurança para tirá-los para fora da loja. O Xingping fica irritado dando uma bronca nela. O Wang o segura dizendo que ela pode fazer o que quiser. Dessa forma os seguranças chegam perguntando à gerente o que ela quer que eles façam. Ela pede para tirar o Wang e seus amigos da loja. O vendedor com medo avisa que eles são clientes. Por isso ela não deve fazer isso. Ela irritada o manda sair dizendo que não é a vez de ele falar. Os seguranças vão até eles pedindo para se retirarem. O Xingping com medo diz que é melhor eles irem embora. O Wang diz que isso lhe parece algo familiar. Ele toma a frente perguntando o que eles farão caso eles não saiam. Os seguranças rindo diz que caso eles não saiam certamente irão bater nele e jogá-lo para fora da loja. Ao falar isso o segurança tenta segurar o Wang pela gola da camisa, mas ele usa a Vajra Palm para nocauteá-los e os mandar para longe. O Xingping vendo tudo pergunta ao Wang quando ele ficou tão forte, enquanto Hong Fei feliz diz que gravou tudo. Se jogar isso na internet o protagonista vai ficar famoso. A gerente vendo tudo fica com medo perguntando como ele pode fazer algo desse tipo. Em seu pensamento ela diz que fará pessoas pobres como eles pagarem. Olha o nível de mentalidade dessa mulher. Ela diz ao Wang que ele terá que pagar as contas médicas dos seguranças. Na mesma hora o Wang joga uma barra de ouro no chão enquanto pergunta se a barra é suficiente para as despesas médicas. Ele diz que ela começou tudo primeiro, pois eles somente queriam comprar um carro. Assim ele diz que caso ela chame a polícia eles não ficarão com medo. Ainda diz que um de seus amigos registrou tudo. A gerente tenta contra-argumentar. Entretanto, nessa hora o segurança fala que a barra de ouro é verdadeira, deixando preocupada e surpresa pensando se o Wang e seus amigos são jovens ricos se vestindo de maneira simples. Agora começa a lição de moral. O protagonista fala que a dará uma boa lição por causa da maneira snob que ela agiu, a deixando irritada. O vendedor vendo a reação dela e a maneira que ela trata os próprios clientes diz que ela foi longe demais. Ela grita com ele perguntando que tipo de atitude é essa que ele está tendo, falando que certamente o demitirá caso intervenha mais uma vez. No mesmo instante o vendedor pede demissão dando as costas e indo embora da loja. Enquanto vai embora ele diz que sempre pensou que se trabalhasse com o coração para atender os clientes poderia fazer um bom trabalho, mas diz que se precisa agir como ela para ter um bom desempenho prefere mudar de carreira, fazendo Wang e seus amigos rirem da cara da gerente. Antes do vendedor ir embora, o protagonista o para pedindo que ele lhe venda os carros. Este diz que não pode mais vender para ele, pois não é mais um vendedor da loja. O protagonista lhe diz que todo o setor tem um rato para atrapalhar, deixando a vendedora irritada. Então pede que ele lhe venda 3 carros do modelo que o amigo dele gostou, com a melhor configuração com cores diferentes. A gerente ao ouvir isso fica sem palavras. O vendedor também fica surpreso ao ouvir que o Wang quer 3 carros. A gerente, suando por perceber que perdeu um grande cliente, fala que ele está
está exagerando. O Wang dá o celular ao vendedor o mandando digitar o número da conta bancária da loja que lhe fará a transferência do dinheiro na mesma hora. O Hong Fei avisa a gerente que irá mandar uma reclamação para a loja em relação ao atendimento dela. Ela ao ouvir isso fica irritada dizendo que chamaria a polícia se eles não fossem clientes. Nessa hora o segurança informa que um depósito de 7 milhões de yuans foram depositados na conta da loja. Ela ao ver fica sem palavras ao ver o nome do protagonista na transferência. Assim ele chama o vendedor para fazer o resto da venda para retirar o carro. Enquanto eles iriam para outro local da loja, a gerente o parabeniza pela aquisição do carro enquanto sensualiza. Agora não tem mais volta. Minha senhora, perdeu a comissão e ainda vai perder o trabalho. Wang diz a ela que agora é tarde para assumir que ela está errada. Ela sem jeito pede para que ele não faça nada contra ela, explicando que os superiores dela caso saibam perderá o emprego, dizendo que fará o que ele quiser caso a perdoe. Ele ao ouvir isso pergunta se realmente ela fará qualquer coisa. Ela mais uma vez confirma puxando a blusa para mostrar um pouco do corpo. Wang ao ver que ela está disposta realmente a fazer qualquer coisa diz que toda a comissão deve ir para o vendedor que o atendeu, ainda alerta que caso ela tente fazer algo contra o vendedor fará com que ela sofra ainda mais. Ela chorando confirma que fará tudo o que ele mandou. Em outro local, Wang e seus amigos se divertem com os carros esportivos na rodovia. Enquanto andavam eles dão de cara com outros carros luxuosos tentando ultrapassá-los. Os donos dos outros carros decidem começar um racha, mas o Wang fala que é melhor não começar uma corrida agora, pois eles acabaram de pegar os carros. O Hong Fei e o Xing Ping concordam com o Wang e desaceleram. Os donos dos outros carros percebem que os carros são novos, por causa disso eles decidiram não correr, mas diz que quer conhece-los, assim desaceleram para se comunicarem com eles. Um deles fala com o Wang Bin dizendo que querem se encontrar em um posto de gasolina à frente. Então pergunta se ele está afim. Wang confirma. Assim eles param no posto de gasolina à frente, deixando as pessoas que estão no posto surpresas por verem carros tão caros. O Wang e seus amigos encontram o dono dos outros carros. Ele pergunta o que pode fazer por eles. Um deles responde dizendo que somente quer fazer amizade, se apresentando como Liu Xinghua. Wang se apresenta dizendo seu nome e dos seus amigos. Então cumprimenta o Liu. Este pergunta se eles querem formar uma equipe para estarem dirigindo esse tipo de carro. Pergunta também se eles amam Mercedes-Benz, dizendo que a maioria dos filhos de grandes famílias preferem Ferraris e Porsches. Wang fala que somente estavam lutando pela própria vida. O Liu ao ouvir isso ri dizendo que saiu bem caro. O outro pergunta como é dirigir uma versão GT da AMG da Mercedes. O Wang joga a chave do carro dizendo que ele pode experimentar. Este fica sem acreditar dizendo se realmente pode dirigir o carro dele. O Wang diz que não há nada de errado. Dessa forma o Liu também dá a chave do carro dele para o Wang testar também. Assim, após tudo em outro local, eles sentam para comer enquanto conversam. O Wang diz que os dois eram filhos de famílias importantes de grande riqueza e que ficaram surpresos quando descobriram que ele e seus amigos ainda estavam na universidade fundando uma joalheria. Wang e o Liu trocam números para poderem conversar depois. O Liu diz que caso ele precise de ajuda no futuro ou alguma boa ideia poderá entrar em contato com ele, dizendo que está ansioso para trabalhar com ele. Na casa do Wang, após tudo isso, ele se prepara para ir ao mundo apocalíptico com a van e novos suprimentos. Ele manda o sistema abrir o espaço de teletransporte, assim este teletransporta para o mundo apocalíptico. Ele se vê em uma banheira. Ao sair do banheiro dá de cara com a policial Miao trocando de roupa. Ela ao vê-lo pergunta se ele já voltou. Ele sem graça pergunta o que ela está fazendo no quarto dele. Ela irritada diz que o quarto é dela. Ele sai do quarto dela falando para os outros que ele voltou com uma marca de tapa na cara. Guan e o Xiao Nan ficam surpresos ao vê-lo. Ela o abraça dizendo que sentiu a falta dele. Ele sente um cheiro estranho, logo perguntando de onde vem esse cheiro. Xiao Nan chama para dar uma olhada. Do lado de fora vários corpos de zumbis estão ao redor do prédio em decomposição. A Xiaobon fala que ela e o Xiao Nan treinaram bastante. O oficial Li diz que sobreviventes estão assustados por causa da quantidade de zumbis mortos. Após conversarem um pouco e decidirem sair do local, no local dos sobreviventes o líder e outro sobrevivente conversam sobre o que fazer. O líder diz que eles não devem ficar ansiosos e devem apenas continuar com o plano, pois mesmo que os zumbis não o matem, o fedor dos cadáveres certamente os matará. No prédio do Wang, já no quarto, ele e a Guan se divertem um pouco. No quarto ao lado, a policial Miao escuta tudo embaixo de um lençol. Coitada, a policial Miao vai ter que sofrer um pouco. No outro dia, um dos sobreviventes que estava vigiando percebe que algo está acontecendo. Rapidamente ele chama o líder para ver o que está acontecendo. Este chega perguntando o que está acontecendo. O líder percebe que o grupo do Wang tem um carro. Um dos sobreviventes pergunta se eles podem realmente se dar ao luxo de mexer com o grupo do Wang. O líder propõe que eles vasculhem o lugar que o grupo do Wang ficou para que eles possam encontrar algum suprimento que eles esqueceram. Já na parte de baixo do prédio, dois zumbis se encontram. Ao se verem tenta se aproximar, mas
nessa hora Van do Wang bate no zumbi homem fazendo com que ele perca a cabeça. Quem assistiu School Days pegou a referência. A policial Miao diz ao Wang que não dirige há muito tempo pedindo que ele dirija. Ele fala que isso não importa muito a pedindo para continuar dirigindo. A Guan pergunta ao oficial Li se ele está bem. Ele vomitando por causa do balanço do carro diz que somente faz tempo que não entra em um. O Xiaonan diz ao Wang que não consegue entender o porquê ele deixou um pouco de arroz para os sobreviventes que queriam matá-los dizendo que preferiria acabar com eles. O protagonista pede para o Xiaonan se acalmar dizendo que por causa deles a pontaria do pessoal do grupo melhorou bastante e fala que dar um pouco de arroz não é nada demais. No antigo esconderijo do protagonista, os sobreviventes encontram 2 sacos de arroz, um deles se perguntam como o grupo do Wang pode ter esquecido os sacos de arroz. O líder diz que isso é impossível de acontecer, outro diz que o arroz pode estar envenenado. Todavia, o líder diz que o grupo do Wang tinha muitas armas, por causa disso não precisavam recorrer a esse método. Assim eles decidem cozinhar para testar se o arroz está envenenado. É aquele velho ditado que é um peido para quem tá cagado. Na van o Wang diz ao Xiaonan que misturou laxante no arroz, o fazendo dar boas risadas. A policial Miao pergunta por que eles estão rindo, o protagonista diz que não foi nada. Mano, Wang é um bom trollador. Assim eles vão na direção à base de sobreviventes, chegando nela dias depois. Ao descerem da van dão de cara com uma cidade toda destruída por causa do apocalipse. Calma, o resumo já vai voltar. Porém, antes de continuarmos com o resumo, venho mostrar a vocês a minha loja de camisetas e coisas de anime. É um catálogo completo para que vocês possam comprar com tranquilidade e segurança. E o melhor, com preços acessíveis. Tá passando aí na tela para vocês relatos de clientes que compraram e ficaram satisfeitos. Por isso, ao comprarem na minha loja, vocês me ajudam a manter o projeto de resumo funcionando. Caso você queira ajudar o canal, compre alguma coisa para você através do meu link. Obrigado por ver até aqui, valeu e vamos voltar ao resumo. O Wang diz ao oficial Li que ele estava correto sobre a localização da cidade. Assim eles vão para a floresta e erguem um acampamento para descansarem da viagem. Uma das sobreviventes pergunta a Guan onde Wang está, pois não o viu mais. A policial Miao fala que o viu correndo na direção à estrada da cidade, olhando ao redor para saber se devem ou não adentrar a cidade. No lado do protagonista ele pensa se deve ou não entrar na cidade. No acampamento Xiaonan pergunta à policial Miao por que ter que pensar sobre isso. O oficial Li diz que o Wang está sendo cauteloso por causa do perigo que eles podem correr. Ele fala que se for por causa disso é melhor fazer um desvio. A Guan diz que o protagonista deseja entrar na cidade para procurar ouro. Após debaterem um pouco sobre ajudar o protagonista a procurar ouro, decidem adentrar a cidade para o ajudar. Após tudo isso, no lado do protagonista, ele fala que não tem como saber se a cidade tem ouro ou não, pensando que pode haver também uma gangue como a Tubarão Louco, fazendo com que todos do seu grupo corram perigo. Assim decide esperar chegar na base para tentar trocar ouro por comida. Nesse momento a Guan e a policial Miao chegam onde ele está. Wang, ao vê-las, diz que tem algo a dizer, então relata que irá fazer um desvio para a segurança de todos. As duas o elogiam a atitude dele. Ele pergunta por que elas estão agindo estranho. A policial Miao explica que ela e os outros decidiram ajudá-lo a entrar na cidade para coletar ouro. Ele, surpreso, conta que todos correrão riscos caso adentrem a cidade. A Guan conta que todos sabem disso, mesmo assim decidiram ajudá-lo. Conta que a policial já planejou tudo. Ela explica que encontraram um lugar seguro para deixar o resto do grupo enquanto ela e a policial Miao o ajudará. Dessa forma, a policial Miao pergunta ao Wang se ele se sente melhor. Ele fala que não se sente muito bem deixar o oficial Li e as crianças em um acampamento escondido. A policial fala que após o treinamento na antiga base com zumbis, certamente as crianças e o oficial Li estão muito melhores. Por isso não é um perigo em deixá-los sozinhos. Mesmo ouvindo isso, o protagonista fica um pouco receoso, vendo ainda sua preocupação ela o conforto, dizendo que ele não deve se preocupar muito. Diz ainda que eles são uma família por tudo que eles já passaram. Então fala que os problemas dele também são deles. Ao ouvir isso, ele sente um sentimento de conforto e aconchego. Então diz que terá que incomodá-los, concordando em partir para procurar ouro na cidade. Do acampamento, Xiaonan e o oficial Li percebem que os outros voltaram com o Wang. Dessa forma eles se sentam enquanto ouvem o Wang tocar violão e cantar para aproveitarem a noite antes dele partir. Já de manhã ele se prepara com a policial Miao e a Guan para ir na cidade procurar ouro. Ele se despede do pessoal, este lhe desejam sorte, assim eles partem para a cidade. Já dentro da cidade, enquanto eles caminhavam, a Guan fala que escutou um motor de um carro. Nesse momento alguns sobreviventes aparecem patrulhando a cidade. O protagonista e seu grupo se escondem, deixando que eles passam sem os perceberem. Ele fala que as pessoas dessa cidade têm armas e carros da mesma forma que a gangue Tubarão Louco. A Guan fala que é melhor acabar logo com essas pessoas antes de ir para a base. A policial Miao propõe que eles torturem um dos sobreviventes para conseguir informações sobre a cidade antes de entrar nela.
Essas mulheres estão muito sanguinárias. Protagonista, ao ouvir tudo isso, fica um pouco surpreso e com medo fala que eles podem trocar comida por informações com os sobreviventes. A policial diz que é possível que os sobreviventes tentem matá-los antes mesmo deles chegarem perto, lembrando ao protagonista que eles estão em um mundo pós-apocalíptico. O Wang diz que ele tinha um plano e que elas devem cooperar com ele. Explica que ele e a policial negociarão com eles enquanto a Guan se esconde como uma atiradora de elite. Caso algo de errado, ela deve matar os sobreviventes rapidamente. Após isso, os sobreviventes os encontram na mesma hora. Um deles manda o Wang e a policial ficarem parados. Os dois olham para trás, ficando parados. Eles descem do carro indo na direção deles, mandando ficarem com as mãos para cima. Wang diz ao sobrevivente que ele é de outra cidade e veio se refugiar na cidade dele. O sobrevivente diz que muitos vêm se refugiar por causa disso. Caso ele queira entrar, terá que entregar comida. O protagonista diz que irá cooperar. Um dos sobreviventes vai até a policial Miao para verificar. Ela pergunta o que ele quer. Este diz que gostou da valentia dela, mas ao chegar perto dela percebe um cheiro estranho. Então pergunta por que um cheiro estranho desses está vindo dela. Assim, eles pegam as bolsas dos dois, os mandando ir embora por causa do mau cheiro. Que sacanagem o protagonista fez em deixar a policial fedorenta, mas é compreensível. Ao verificarem a bolsa, eles encontram vários pacotes de pão, os pegando para si e mandando que os dois vão embora logo. O protagonista olha para a policial rindo. Ela percebe que o plano dele funcionou, relembrando que momento antes ele lhe disse que por causa da beleza dela os outros homens ficariam doidos. Ela pergunta o que ele fará em relação a isso. Assim ele explica que caso usem isso que ele trouxe, ninguém chegará perto dela. Ela, sem entender, pergunta o que tem no pote. Ele, rindo, diz que é tofu estragado e a manda cheirar. Ao sentir o cheiro, ela rapidamente vomita. Imagina o cheiro de podre que deve estar isso daí. Por causa de todo o plano, eles conseguem chegar ao portão da base. Ao serem avistados, um sobrevivente pergunta o que eles estão fazendo no local. O protagonista explica que veio de outro local para buscar abrigo na base. Dois sobreviventes saem da base, mandando que os dois coloquem as mãos para cima. O protagonista pede para que eles dois não atirem. Uma mulher também sai da base, mandando que os dois fiquem quietos. No cartão de identificação, o Wang diz que perdeu. Ela, ouvir isso, fica irritada, dizendo como que ele pode perder o próprio cartão de identificação. Lhe dá um papel, mandando escrever o nome dele, o gênero, idade e a cidade que vivia. Por ter chegado mais perto, ela sente o cheiro do tofu estragado e pergunta se eles viviam no esgoto para estar fedendo tanto. O protagonista, ouvir isso, diz que somente estava correndo, se escondendo, por isso estão com um pouco de cheiro. Ela diz que, mesmo que eles estejam refugiados, eles terão que seguir as regras da base. Fala que se quiserem ficar na base, terão que trabalhar para o chefe Yi Jin-Yi. O protagonista pergunta que tipo de trabalho eles terão que fazer. Ela explica que há vários tipos de trabalho que eles podem fazer. Explica que a moeda da cidade é chamada de moeda dourada Yi. O protagonista, ao ver o preparo da base, fala que o Jin-Yi é muito esperto, ficando ansioso para ver como é por dentro. Assim, com um sorriso, ele fala que irá trabalhar duro para ajudar o líder da base. Ela explica que não é permitido qualquer tipo de crime, como roubar ou matar dentro da base. Fala que caso eles cometam qualquer crime, serão executados. O protagonista, sem jeito, diz que entende, não é esse tipo de pessoa. Assim, eles conseguem adentrar a base. Ao entrar, eles percebem que a cidade é bastante movimentada. O protagonista fala que o lugar é bastante seguro e movimentado, fazendo com que seja o local perfeito ao qual eles estão procurando. A policial Miao concorda, dizendo que diferente do estado lá fora, com certeza seguro dormir dentro da base. O protagonista fala que tem que trazer logo os outros para a base. No entanto, nesse momento, a policial Miao diz que tem algo errado e pede que ele olhe para as pessoas. Estão lentas e parecem muito magras. Eles, ao olhar para um lado, percebem que há um armazém, percebendo que a cidade é autossuficiente, porém a está muito bem protegido. Nesse momento, um dos sobreviventes os percebe, chamando-os, perguntando se eles são novos refugiados. Ainda diz que eles conseguiram trabalho para eles dessa forma. O protagonista decide ir para ver o que pode acontecer. Ele se apresenta para o sobrevivente. Dizem que é novo local e perguntam que tipo de trabalho combina com eles. Esse responde dizendo que todo o trabalho da cidade é distribuído por ele. Assim, ele puxa uma folha mostrando o tipo de trabalho que há na cidade. Informa também que o trabalho é pago de forma diária. O protagonista pegará a folha. Percebe que há vários tipos de trabalhos, desde mina de carvão, guarda armado da linha de frente, limpador de rua, açougueiro, secretário, bartender, motorista, prostituição, fazendeiro e trabalhador braçal. Explica também que ele pode pegar um trabalho diferente todo dia, caso não se adequem ao que pegou, ou, caso não queira, pode ficar sem trabalhar o dia inteiro, mas explica que é necessário pagar para comer e ficar na cidade. O protagonista pergunta qual o preço de um alojamento. O homem explica que o preço é calculado todos os dias. Fala que o pior estabelecimento fica a 2 quarteirões de onde estão e cobra 5 moedas de ouro por 12 horas de estadia. O protagonista, ao ouvir isso, diz que a
trabalhos na Folha que somente pagam 6 yuan por dia. A policial Miao diz que isso é bastante crueldade com uma pessoa que vive na base. O homem fala que os preços não são feitos por ele, por isso caso eles queiram dormir bem terão que trabalhar mais. O homem explica que toda vez que ele oferece um trabalho para alguém ele receberá 2 yuan do que a pessoa receberá. O protagonista diz que terá que dormir na rua caso dê o dinheiro a ele. O homem fala que não seria uma boa ideia em dormir na rua, pois o local é bastante perigoso quando a noite chega. O protagonista fala que a mulher que os entrevistou na porta da base falou que não se pode cometer nenhum crime. O sobrevivente fala que ela falou isso para prevenir que os dois não roubem nenhuma comida. Então, manda ele olhar para as pessoas ao redor, perguntar se elas não estão magras e com fome. Em seguida, explica que, caso ele não trabalhe, tenha dinheiro suficiente para comprar comida, vai acabar ficando igual às outras pessoas para que o protagonista entenda a real situação da base. Ele conta que um jovem conseguiu dinheiro para comprar comida, porém não tinha um lugar para ficar, então decidiu ficar em um beco e quando a madrugada chegou as pessoas o atacaram e cortaram as pernas dele para ficarem com a comida. O protagonista e a policial Miao ficam com uma cara de indiferença. O sobrevivente notando o rosto deles e pergunta se eles não estão acreditando na história, dizendo que tudo isso aconteceu de verdade. Dessa forma, o Wang decide pegar o trabalho de guarda-costas. A policial Miao também pega o mesmo serviço que ele. Em pensamento ele diz que com esse trabalho conseguirá se aproximar cada vez mais do chefe da cidade. O sobrevivente diz que ele certamente conseguirá se tornar um guarda-costas com seu físico, porém fala que para a mulher que está com ele esse não deve ser o serviço ideal. Diz que ela tem um belo corpo, por isso não tem porquê dela escolher um serviço pesado, dizendo que é melhor para ela é se tornar uma dançarina e aproveitar a vida de luxúria servindo o chefe da cidade de Nie, mais um figurante cafetão que vai morrer dolorosamente. O sobrevivente explica que o maior interesse do chefe da cidade é juntar mulheres bonitas e com elas ele faz uma festa do biquíni. O protagonista ao ouvir isso diz que não aceitará esse trabalho para sua companheira e diz que somente quer o trabalho de guarda-costas. A policial Miao fica feliz em ver a atitude dele. O homem não insiste, falando que fará a inscrição deles para o trabalho e os mandar voltar no outro dia. Ao sair de perto do sobrevivente, Wang fica irritado dele sugerir um trabalho como esse. A policial Miao fala para o protagonista que, caso o pedido dele seja negado, fala que o melhor jeito dela se aproximar do chefe da cidade é com trabalho de dançarina. Wang, ao citar isso, fica irritado e grita com eles e que ela não vai fazer esse tipo de trabalho. Ela, ao ver como ele reagiu, ele disse que ele não precisava reagir desse jeito. O protagonista já está apaixonado pela policial Miao, mais um que terá um harém. O Wang, se tremendo, fala que não deixará isso acontecer, pois nem ele mesmo conseguiu ver ela de biquíni, por isso fala que não deixará que um velho gordo tenha oportunidade de vê-la primeiro de biquíni. A policial, ouvi que ele falou, lhe dá um soco, dizendo que ele é um idiota. Ao levar o soco, protagonista percebe que falou o que estava no seu coração. Ficou muito emocionado. Mano, Wang está muito emocionado. Enquanto tudo isso acontecia, com o protagonista e a policial, alguns homens protegendo um carro e um caminhão chegam. Os sobreviventes da cidade falam que é o chefe Jin, dizendo que está na hora da comida policial. Enquanto segura, o Wang fala que finalmente o alvo deles apareceu. Assim as pessoas se amontoam em volta do carro e do caminhão dando boas-vindas para o chefe da cidade. Os guardas, ao verem tantas pessoas se aproximando, sacam suas armas, dizendo para as pessoas ficarem longe, senão eles irão abrir fogo. Neste momento o chefe da cidade coloca seu braço para fora do carro segurando uma bengala de ouro. A polícia e o protagonista percebe que a bengala do chefe da cidade está cravejada com pedras preciosas e ouro. A policial fala que a joia que está na bengala realmente é muito bonita. O protagonista diz que está surpreso em saber que ela gosta de joias como uma garota normal. Então ele diz a ela que irá encontrar algo que ela goste para presentear tanto ela quanto a Guan. Dessa forma, o chefe da cidade fica sobre o teto do carro dizendo para as pessoas da cidade que está na hora de comer. Ele pergunta às pessoas da cidade se elas se comportarão e trabalharam para ganhar as moedas de ouro. Ainda diz que somente as pessoas que trabalham são capazes de ser respeitados se comer bem. As pessoas ouvirem isso gritam pedindo comida, dizendo que conseguiram o dinheiro. O protagonista, ao ver como é a aparência do chefe da cidade, fica surpreso pensando que ele seria alto e legal e não que se parecesse com um rato. Ele diz à policial que o chefe da cidade está usando a comida para controlar as pessoas. A policial explica que antes do apocalipse acontecer, ela já aprendeu o chefe Jin. Também fala que antes do mundo virar um inferno, o Jin tinha bastante poder usando métodos desprezíveis. O chefe da cidade, vendo o tumulto que as pessoas estão fazendo por causa da comida, manda que todos façam uma fila para entregarem as moedas de ouro em troca de comida. Uma mulher entra na fila e pede 2 tigelas de sopa para ela e seu filho. Porém o vendedor diz que o preço subiu, fazendo com que ela somente possa comprar uma tigela com 4 moedas de ouro. Ela, sem poder demorar muito na fila,
fila por causa das reclamações dos outros aceita e vai embora. O protagonista, ao ver essa cena, fica triste ao ver a mulher somente comprar uma tigela de sopa. Ela, após pegar a sopa, vai para um canto comer e tenta dar à criança. Logo percebe algo por detrás dela se virando, grita pedindo para a pessoa não roubar a sua sopa. O protagonista fala para ela não ter medo enquanto lhe dá alguns pães. A mulher, assustada, diz que não quer o pão e sai correndo. Ele tenta contra-argumentar, dizendo que ela não precisa ter medo e a pede para esperar. Mesmo assim, ela vai embora. A policial pede para esquecer tudo isso, pois a mulher está muito assustada e não quer nada que ele possa dar. Ele, sem entender, pergunta o que está acontecendo, falando que certamente oferecer algo bom para ela, que estava morrendo de fome. Então pergunta a policial por que a mulher rejeitou a comida. A policial pergunta se ele não acha a cidade estranha. Do lado do chefe da cidade, alguns homens se voluntariam para ser exploradores da cidade. O Gene diz que este trabalho é muito perigoso. Os homens dizem que ainda querem trabalho, perguntando se receberão pão para comer. Gene manda seu subordinado dar a eles a comida. Esses, ao verem os pães, avançam para pegar, brigando um com os outros. Um sobrevivente chamado Danshu se apresenta e se ajoelha, pedindo ao chefe da cidade que permita que um médico vá avaliar sua irmã para salvá-la. Fala que caso ele permita, fará o que ele quiser. Gene pergunta ao homem o que há de errado com a irmã dele. O manda se levantar, dizendo que irá ajudá-lo. O sobrevivente diz que faz dias que sua irmã está com febre alta, por isso veio até ele para pedir ajuda. O Gene diz que basta ele entregar a garota para ele que tudo ficará bem. O sobrevivente diz que a garota somente tem 15 anos de idade. O Gene afirma que ele é um bom irmão, mas diz que, sendo um homem de negócios, não faz nada por caridade, que todo empresário visa o lucro. Fala que já que ele não quer entregar a garota, ele pode fazer outra coisa. Então diz que caso ele esteja disposto a se juntar ao grupo de exploradores, permitirá que o médico cuide da irmã dele. O sobrevivente, ao ouvir tudo isso, fala que está disposto a se juntar ao grupo de exploração. O chefe da cidade, ao ouvir, fica alegre, dizendo que irá avisar ao médico para visitar a irmã dele. Ainda o alerta, dizendo que caso ele tente o enganar, fará algo com a garota. Os sobreviventes da cidade ficam observando tudo, ficando surpresos pelo Danshu se juntar novamente ao grupo de exploradores. O protagonista e a policial escutam tudo que os sobreviventes disseram sobre o Danshu e sua irmã. O protagonista sorri ao escutar tudo. O Danshu fez na última turma de exploração. Em outro local, o Danshu cuida da sua irmã, pedindo para que ela aguente mais um pouco, prometendo que ela será curada logo. Esse Gene é maligno demais, querendo ter algo com uma garota como essa. É uma criança. O Mano Wang vai passar a faca fácil nesse líder da cidade, já tô vendo. O Danshu se desculpa, dizendo que é culpa dele por não ter habilidade suficiente para comprar comida e garantir a segurança dela. Tá chovendo aí onde vocês estão também, porque aqui começou a escorrer água do meu rosto do nada. Ela, ao ouvir tudo que ele disse, diz que sair da cidade é perigoso, o alertando sobre entrar no grupo de exploração. Ele mente, dizendo que somente será um guarda-costas. Nessa hora, uma pessoa bate na porta. Danshu grita perguntando quem é. Antes mesmo do Wang poder falar alguma coisa, a porta cai. Ele se desculpa, dizendo que não sabia que a porta é tão frágil, enquanto diz que veio trazer remédios para a irmã dele. Com um pedaço de madeira, o Danshu tenta impedir, perguntando se eles são o pessoal do chefe da cidade. O protagonista diz que somente veio ajudar a curar a irmã dele. Este, ao ouvir isso, fica desconfiado, perguntando o que ele quer em troca. A policial Miao, percebendo que a garota está com a febre muito alta, tenta se aproximar. No entanto, o Danshu tenta proteger e impedir dela avançar, mas o Wang o convence, dizendo que ele poderá cancelar o contrato que fez com Gene quanto salvar a irmã dele. Ele, ao perceber isso, implora que salvem a irmã dele. Ela pergunta se ele tentou esfriar o corpo dela, mas ele diz que não sabia disso. A policial Miao lhe dá uma bronca sobre ele não saber o básico. Assim, após um tempo, ela consegue tratar a garota, permitindo que os dois entrem no quarto. Wang agradece a policial por ela tratar a garota. Danshu fica feliz em ver que sua irmã está melhor, então se ajoelha na frente dos dois agradecendo. Ainda diz que a vida dele lhes pertence a partir agora. Wang o manda se levantar. Ele diz que fará tudo o que eles quiserem. O protagonista pede que ele conte a atual situação da cidade com o máximo de detalhes possível. Danshu fica surpreso, dizendo que pensou que eles pediriam para que ele matasse alguém. Wang, percebendo o mal-entendido, se apresenta, dizendo que se chama Wang Bin, enquanto a mulher que cuida da irmã dele se chama Miao Ruiyun. O Danshu se apresenta como Li Danshu, enquanto diz que sua irmã se chama Li Xiaolu. Wang pergunta se ele era um soldado antes do apocalipse. Ele confirma, dizendo que era do exército. A policial Miao pergunta se era das forças especiais. Ele confirma, mas diz que teve que sair após um ferimento. Wang pergunta se o grupo de exploração é um grupo que ajuda a limpar as áreas dos zumbis e procurar por comida. Danshu diz que no Distrito Norte tem muitos zumbis. Por causa disso, ele diz que não é possível limpar facilmente, mas diz que o chefe Gene não faz a exploração para procurar comida e sim para procurar a ouro. Quando lhe pergunta o porquê de o Gene querer ouro, ele conta que muito
Muito antes do apocalipse, o Ginny sempre quis ouro a todo custo. Revela que os móveis deles e até o banheiro dele é de ouro. Wang pergunta à policial Miao qual crime o Ginny cometeu para ser preso pela polícia. Ela diz que este antes de levado disse que com o poder financeiro que tem logo será solto e depois a fará feliz. O Wang ao ouvir isso fica irritado, dizendo que mostrará a ele o que é a felicidade enquanto a policial o acalma. Ela relata que após o apocalipse começar, o Ginny controlou os outros presos e fugiram da prisão continuando suas ondas de crime. O Duzi pergunta se ele realmente quer enfrentar o Ginny e ainda diz que esse tem muitas armas de fogo e até mesmo um tanque. O protagonista pergunta o porquê dele não se juntar com o Ginny sendo que esse é tão forte. O Duzi pergunta ao protagonista se ele sabe o que as pessoas da cidade comem tirando o Ginny e os subordinados dele. Wang pergunta se a sopa poderia ser carne de rato. O Dashu diz que fosse carne de rato até comeria, mas diz que não é carne de rato, conta que é carne humana misturada com carne de zumbi, deixando Wang e a policial Miao enojados de saberem a verdade. O Dashu conta que os 5 homens que vão para a exploração fora da cidade para enfrentar zumbis, no entanto, não é somente para isso e sim para se tornarem uma isca para atrair o rei zumbi, conta que este é muito sanguinário. O Wang ao ouvir isso fica surpreso, perguntando o que seria um rei zumbi. O Duzi diz que este é muito mais forte comparado aos outros zumbis, também revela que foi encurralado pelo rei zumbi e este fez uma cicatriz no rosto dele e somente foi embora. O Wang ao ouvir tudo isso pergunta ao sistema se ele sabe algo sobre o rei zumbi. Todavia, este diz que não tem nenhuma informação sobre o rei zumbi e fala que talvez tenha alguma informação caso ele melhore o sistema. O Wang ao ouvir isso fica irritado, pensando que poderia ter sido pego de surpresa por não saber que algo assim existia. Enquanto pega alguma comida na bolsa, Wang pergunta ao Dashu se ele os ajudará a derrotar o chefe Ginny. Ele diz já que eles salvaram a irmã, os ajudará mesmo que morra. Assim eles se preparam para começar o plano para derrotar o chefe Ginny. O resumo de hoje acabou, pessoal. Caso vocês queiram uma continuação, deixa o like e inscreva-se. Muito obrigado por chegarem até aqui, até a próxima. Bro, let's go. Bro, rapper torcedor com